Hoje eu vou conversar com o Nélio Xavier. Ele é host do podcast Insider e professor de oratória. Tudo bem, Nélio? Obrigado aí por aceitar o convite. Tudo ótimo, Edu. Muito obrigado pelo convite. Quero dar as boas-vindas aos líderes também de tecnologia que estão aqui ouvindo a gente no pod. Muito legal. Você pode contar um pouquinho sobre você aí, o que você faz, a tua história um pouquinho, só para a galera te conhecer um pouco melhor? Claro. Vamos lá. Como você falou, eu sou host do podcast Insider, então esse é o primeiro título que fica na minha bio lá do LinkedIn. Conduzo um podcast também, que já está na 4ª temporada. A gente já tem mais de 230 episódios publicados. Além de ser host do podcast, que é uma paixão minha, eu adoro fazer o que eu faço lá no pod. Eu também sou professor de oratória. Eu ajudo as pessoas a falarem melhor em público e vale dizer que eu estou aqui nesse podcast. Muitas dessas pessoas vêm da área de tecnologia, vêm de áreas muito racionais, de finanças, que querem trabalhar essa habilidade comportamental. E nessa posição de educador de comunicação, eu digo que eu me divido em mentor, professor, palestrante também. E aí tem uma função, eu diria que tripla, que orbita junto com o host e com o professor, que é mestre de cerimônias, apresentador, host de eventos. Então essas são as áreas hoje que eu atuo, que eu gosto de navegar no mundo da comunicação. Muito legal. E para começar o nosso papo aqui, né, obviamente vai ser sobre oratória. É um assunto que, por um acaso, me interessa bastante. Daí eu queria começar assim, com uma pergunta bem aberta, aí a gente vai afunilando, né, conforme a gente vai conversando por aqui. Então a pergunta aberta vai ser a seguinte: de maneira geral, assim, né, o que a gente precisa fazer para ter uma melhor oratória? Então uma pergunta bem abertona, assim. Legal. Só para esquentar. Tudo bem. Vamos lá. Primeiro passo, né, vale definir o que é oratória. Para quem está ouvindo agora e ainda não teve contato com esse nome ou essa habilidade, se a pessoa que está ouvindo agora e quiser confirmar o que eu estou falando, abrir o Google nesse exato momento e colocar oratória, vai bater uma daquelas definições lá da Wikipédia ou então de algum blog dizendo o seguinte: oratória é a habilidade de falar em público de forma estruturada. Isso é oratória. Aí a pessoa pode pensar assim, Edu, nossa, falar em público, mas eu não sou palestrante, não sou professor, eu só faço reuniões, estou aqui no meu trabalho. Público é 2 ou mais pessoas. Eu e você agora, Edu, gravando esse pod, tem várias pessoas ouvindo. Nós estamos falando em público. Agora, vale-se ter uma estrutura. E aí essa definição abraça outras áreas da comunicação. Comunicação verbal, comunicação não verbal, parte de controle emocional para se comunicar, parte estrutural de fato. E aí você me perguntou qual seria o primeiro passo, né? Entendendo já o que é oratória, criar consciência da própria comunicação. Tem muita gente, Edu, que às vezes comete erros de comunicação que nem sabe que está errado. Então a pessoa não vai corrigir o que ela não sabe que está errado. Um exemplo muito comum, que é muito fácil de perceber e que até quem não trabalha com comunicação percebe, são vícios de linguagem. Aquelas pessoas que preenchem a fala muito com e, ou então né. Você pode estar lembrando de alguém agora que fala desse jeito contigo. São erros percebidos que incomodam. Mas se a pessoa nem sabe que isso é um vício, ela não vai corrigir. Então, o primeiro passo, Edu, perceba a sua comunicação. Fique mais consciente. Nélio, como é que eu fico mais consciente? Ouça seus áudios do WhatsApp, se veja em algum vídeo. Nélio, eu não gosto de me ver. Comece a se gravar, não mostre para ninguém, se veja você. Então, ouvir, estimular a comunicação, estimular uma fala, uma participação numa reunião e perceber como isso aconteceu, a forma de entregar, já é um primeiro passo para você despertar a curiosidade para melhorar esses outros aspectos da comunicação. Pô, beleza, legal, né? Saber que ter essa consciência da comunicação, isso é importante. Daí eu queria pegar um ponto que você mesmo puxou ali sobre vícios de linguagem, né? Que por um acaso eu tenho vários ali. Daí eu queria entender na sua visão como que a gente consegue começar a trabalhar nesses vícios de linguagem para a gente melhorar. A gente, beleza, vamos assumir que a gente já está ouvindo o nosso áudio do WhatsApp ou nos assistindo em algum vídeo e tal. A gente percebeu ali algum vício, algum algum né, alguma coisa assim. Como é que a gente faz daí em diante? Maravilha. Posso usar você de cobaia, Edu? Claro. Então vamos lá.
Em que momento você acredita? Parando para pensar e você já falou, nossa, eu tenho também vícios. Em que momento eles entram na sua fala? Você consegue me dizer quando que você usa eles? Consigo, sim. Normalmente, quando eu tô pensando, eu tô entre dois pensamentos, vamos dizer assim. Então, penso alguma coisa, falo, eu não consigo conectar diretamente com outra fala, então nesse meio tempo, normalmente eu uso alguma linguagem alguma linguagem, eu ia falar linguagem de programação, a linguagem de vício de linguagem, desculpa. A tecnologia tá muito inserida na pessoa, né? Boa. Beleza, olha, você foi bem preciso. Os vícios de linguagem, eles entram nesse momento. Quando você está pensando em algo para falar, quando você quer conectar uma ideia. Olhando estruturalmente para a comunicação, Edu, os vícios eles entram entre uma frase e outra. Você está falando alguma coisa e vai continuar falando, né? Uma nova frase e entre uma frase e outra. Num texto, Edu, o que tem entre uma frase e outra? Uma pausa. Antes da pausa, se você pegar um texto e você olhar para ele, entre uma frase, tem um ponto. Exato. Tem um ponto, tem uma vírgula, tem um ponto e vírgula, tem 2 pontos. O nome técnico disso é fronteiras sintáticas. Tem as fronteiras sintáticas. Agora sim, Edu, quando você está lendo um texto e tem uma vírgula e tem um ponto, o que você faz? Em tese, dá uma pausa pequena. Exato. Você dá uma pausa. Essa, Edu, é a lógica de substituição, de limpeza dos vícios de linguagem dissecada. Os vícios de linguagem entram no lugar dos pontos. Da vírgula, do ponto e vírgula, 2 pontos, ponto parágrafo, reticências. No lugar dos pontos, deve-se entrar uma pausa. Uma pausa curta ou uma pausa longa para dar efeito de finalização. Os vícios entram no lugar dos pontos. No lugar dos pontos, entra uma pausa. Tira vício, entra pausa. A ideia é trazer essa consciência da comunicação escrita para a comunicação oral. Ponto. É fácil? Não, não é fácil. Requer treino. Agora, o primeiro passo é saber que tem vícios. Agora você sabe onde eles entram. Agora você sabe o que deveriam estar onde eles estão, que é uma pausa. Beleza? Perfeito, perfeito. E eu já tentei fazer alguma coisa nessa linha, né? Praticar e tal. O que eu percebi nas vezes que eu pratiquei foi justamente que não era natural, né? Parece que é algo muito de... Eu tô me forçando de fato, enquanto eu tô, vamos dizer assim, praticando ali, falando, eu tô me lembrando de que eu não posso usar, ou que eu não devo naquele momento usar, enfim, algum preenchedor ali, né, entre uma frase e outra e tal, e daí eu paulo. Soa meio estranho no começo para quem tá fazendo, pelo menos para mim soou, né? É assim mesmo? Sim. Vai soar estranho. E vale um alerta, antes de eu dizer o porquê que vai soar estranho, que é o seguinte, vamos lá. Oratória é uma habilidade comportamental, uma soft skill, diferente de uma hard skill. E aqui eu estou falando para um público de tecnologia que lida com programação, que você já falou aí, com softwares, com dev, com tudo isso, essa sopa de letrinhas. Que você, por exemplo, conduzindo um software, você tem um botão que você aperta o botão e ele faz uma ação. Pronto, acabou. Apertou o botão, fez a ação. Agora, aprender uma técnica de oratória, de pausa, de olhar, de corpo, de voz... Não é apertou o botão, foi a ação. Requer treino, requer prática, porque não muda comportamento de uma hora para outra. A tua comunicação não vai virar a chave de uma hora para outra. Existem 4 estágios, Edu, de consciência para você absorver, aprender e aplicar uma técnica comportamental naturalmente, para chegar na naturalidade. Passando rapidamente por eles. Primeiro estágio. Isso não fui eu que criei, tá? Eu não vou lembrar o nome do autor, Robert Dweck, se eu não me engano, que fala dos estágios de consciência. Primeiro estágio, incompetência inconsciente. É aquele estágio que é incompetência porque você não sabe fazer e é inconsciente porque você nem sabia que dava para fazer. Como, por exemplo, aplicar as pausas. Você não sabia a técnica da pausa curta, da pausa longa. Segundo estágio, agora quem está com fone no ouvido, ouvindo a gente, chegou no segundo estágio. Incompetência consciente. Esse é o segundo estágio. É incompetência porque a pessoa não sabe fazer ainda. Agora, é consciente porque ela agora sabe que dá para pausar. Ela sabe que dá para pausar para tirar os vícios de linguagem. Terceiro estágio. Competência consciente. Esse é o estágio mais
estressante, robótico, mecânico, que incomoda. Foi o que você mencionou. Como que a pessoa sai do segundo para o terceiro? Quando ela começa a praticar. Quando ela pega um exercício das pausas, por exemplo, ou de qualquer outra técnica de comunicação, e começa a fazer. Por que competência consciente? É competência porque a pessoa está pausando, só que é consciente porque ela tem que pensar para pausar. Foi o que você falou. Caramba, Nélia, eu tô falando, eu tenho que pensar para pausar. Nossa, parece uma trabalheira do caramba. E é uma trabalheira do caramba. Agora, qual é o objetivo, Edu? Chegar no quarto estágio. Competência inconsciente. Me diz aí, você acha que alguém pensa para escovar o dente? Com certeza não. Alguém Talvez uma pensa. criança. Quem já é adulto, alguém pensa para amarrar o cadarço? Não, suponho que não. Para dirigir, você dirige? Sim. Dirige. Vai pegar a primeira vez que você dirigiu. Parecia uma coisa de cada vez. É tirar o freio de mão, pisar na embreagem ali, se você pegou um carro que não era automático, aí você tem que dar seta, aí você tem que ver o retrovisor, e aí botar o cinto. Hoje em dia é automático. O automático é igual à competência inconsciente. Aqui está a naturalidade. Como você tira a competência consciente e vai para o quarto estágio? Repete, 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 repete. Hoje eu não tenho vício na minha fala, também porque eu dou aula disso há meia década, mas porque eu pratiquei muito para ter uma fala sem vícios, aplicando as pausas. E para finalizar e devolver para você, quem pode estar ouvindo agora, por que é tão importante tirar os vícios? Essa pergunta que o Edu fez. Porque vícios de linguagem, hesitações, interjeições, né, tipo, cara, então, isso suja a tua fala. Isso passa para o outro, para quem está te ouvindo, percepção de insegurança, de baixa qualidade na comunicação. E aí você pode perder um contrato, você pode deixar de ser escolhido, você pode perder a atenção das pessoas. Por isso que vale entender como pausar, como aplicar essa e outras técnicas de comunicação. Uhum. E a gente está falando de líderes aqui, né? Não está falando de, vamos dizer assim, qualquer profissional. Então a gente vai frequentemente estar nos comunicando com alguém importante na empresa, com talvez um cliente importante. Então é importante te ter uma oratória que condiza com isso, né? De alguma forma. Exatamente. E tende a ser o fator decisivo para muitos encontros, para muitas conversas, para muitos contratos fechados. É a comunicação. O Murilo Gun, ele fala que a comunicação é uma habilidade cinto do Batman. A longo prazo, essa é a habilidade que vai fazer a tua carreira escalar. Por isso que vale a atenção. E vale um episódio inteiro no podcast, né? Com certeza. Um outro ponto que eu queria ver contigo é o seguinte. Um negócio que eu já tive muito problema assim, ao longo da minha vida, que era o medo de falar em público, aquele receio, sabe? Pô, falo ou não falo, o que vai acontecer aqui e tal. Eu queria entender como é que a gente faz para lidar com esse medo que surge ali da gente fazer uma apresentação ou de conversar com uma pessoa. Boa pergunta. Edu, vou devolver para você antes de dar a resposta final. Numa escala de 0 a 10, de nervosismo, de medo, você consegue me dizer em qual, sendo 0, pouquinho, e 10, muita ansiedade, muito nervosismo. Consegue me dizer em qual nível você já chegou? Provavelmente eu cheguei muito próximo do 10, se não no 10. Especialmente quando... Eu posso até contar a história que aconteceu comigo. Eu vou contar o começo, não vou contar o final. Legal. Mas foi quando eu me tornei monitor na faculdade. E, obviamente, sendo monitor, eu deveria atender outros estudantes para, enfim, explicar como funcionava, sei lá, um exercício, como é que resolvia e tal. E eu lembro que no primeiro estudante que chegou, né, para tirar uma dúvida comigo, eu literalmente suava frio para, enfim, tentando ajudar a pessoa ali, sentado junto com ela, olha só, com uma pessoa, conversando com uma pessoa. Eu suava frio só de pensar na ideia de que esse estudante estava me olhando, esse colega, né, estava me olhando ali, esperando que eu resolvesse e tal, nossa, o que vai acontecer aqui e tal, literalmente suando frio. Então, esse foi o começo, assim, então para mim é bem próximo do 10, vamos dizer assim. Sim, bacana. E eu também, vou confessar, já passei por situações que me deixaram muito
nervoso, muito ansioso, as pessoas olham para um professor de oratória e tendem a pensar: ah, essa pessoa aí, ó, nunca passou nervosismo, nunca ficou com a boca seca, com sudorese na hora de falar. Todo mundo já passou em certo grau por isso. Por que eu digo que todo mundo já passou? Porque a raiz desse medo, desse nervosismo, Edu, e até para entender como controlar, vai entender essa raiz. É o medo, é uma emoção. Não dá para simplesmente tirar de dentro, abrir a cabeça, pega o medo e joga fora. Não, não tem como. É uma emoção inata. Já viu aquele filme Divertidamente? Da Pixar, que tem as emoções na cabeça da menininha e tal. É maravilhoso aquele filme. Tem base científica, inclusive. O medo é uma dessas emoções que vem com a gente. Serve para preparar a gente para uma situação de risco, de estresse. E ele liga o alerta para o corpo de que algo vai acontecer. Então, quando a gente tem medo dessa situação de se expor, Edu, eu costumo falar que a pessoa não tem medo de falar em público. Ninguém tem medo de falar. As pessoas falam. O que as pessoas têm é medo de falhar em público. É medo de errar em público. É medo de não atender a expectativa alheia. É uma letra, é um H. Não é falar, é falhar. E aí tem que tirar uma coisa da frente. Que é, não dá para atender a expectativa de todo mundo. Não dá. Simplesmente não dá. É ilusão minha, Edu, achar que eu vou vir aqui no seu podcast pela primeira vez, sem te conhecer, sem conhecer a tua audiência, e achar que eu vou agradar 100% todo mundo que está com fone no ouvindo o podcast. Não, não vou. Eu não vou. E pode ser que eu erre. E se eu errar, ok. Eu tenho que corrigir, mas eu errei. Tirando isso da frente, a gente já tira um peso nas costas. Entender que, ok, dá para errar. Agora, como administrar? Aí vem o pós. Beleza, Nélio, já entendi que é um medo de errar, então eu posso aceitar que eu vou errar, que eu já vou ficar mais tranquilo. Sim. Agora vamos para a parte da ciência da coisa. Geralmente, Edu, quando você... vou pegar uma situação tua de novo, vou usar você de cobaia de novo. Ou então, se você quiser me trazer situações da área, pode ser bom. Consegue me dar exemplos de situações que poderiam gerar um nervosismo, uma ansiedade grande para um profissional de tecnologia se expor? Possivelmente apresentar um projeto que fez ou tentar fazer uma palestra num evento, alguma coisa do tipo. Alguns exemplos. Legal. Apresentar um projeto ou fazer uma palestra no evento. Uma boa situação. Nessa hora, na hora de ali entrar no projeto, na reunião, que seja presencial ou remota, ou então antes da palestra, o corpo ele começa a dar esses sinais de ansiedade, de medo. E como vem esses sinais? Glândulas suprarrenais produzem adrenalina, que é um hormônio. Adrenalina não é a vilã, mas é o que provoca tudo. Quanto mais medo você tem, mais adrenalina entra na corrente sanguínea. Essa adrenalina na corrente sanguínea acelera o batimento cardíaco. E aí, meu amigo, quando acelera o batimento cardíaco, vêm os sinais corporais e cognitivos de ansiedade. Vou falando os sinais. Quem está com fone no ouvido agora, levanta a mão, sem eu ver, se você já sentiu algum desses sinais. Boca seca, sudorese, palpitação, dor de barriga, tremores na voz, mãos trêmulas, desvio de olhar, aquela pessoa que desvia o olhar, não olha para cima, para baixo, não consegue olhar para a pessoa, fala acelerada. Tem gente que quando fica nervoso, muito nervoso, começa a falar rápido porque quer acabar logo aquela situação, então acelera muito. Sorriso constante, a pessoa sorri muito assim, não para de sorrir, quer mostrar que está calma, mas na verdade está muito nervoso. E aí não passa credibilidade nenhuma, porque a credibilidade está no tom mais grave, mais fechado. Além disso, rigidez muscular, hesitações tudo isso é sinal de ansiedade. Sentiu isso? Liga o alerta. A adrenalina está lá no alto. O que eu tenho que fazer? Metabolizar essa adrenalina. Vou passar uma técnica que ajuda muito a controlar essa ansiedade, que é respiração diafragmática. Já ouviu falar? Eu acho que sim. Já? Você respirar com a barriga? Exato. A ideia é que, 1, você inspire o ar pelo nariz. 2, solte o ar pela boca. 3, solte o ar por mais tempo do que você inspira. Então, inspirou em 2 segundos,
Solta em 4 ou 5. Devagar. Por quê? Porque é na expiração que você está ficando calmo, que você está metabolizando a adrenalina e reduzindo o batimento cardíaco. Não adianta nada eu pedir para você, Edu, ficar calmo e você... Você vai ficar mais acelerado. Então não dá. E a parte diafragmática, não é que você tem que saber exatamente onde fica o diafragma no meu corpo. Não. Basta você, quando colocar o ar para dentro, no passo 1, expandir mais o abdômen do que o peitoral. Então, as pessoas estão vendo a gente agora. Não é elevar o peitoral aqui, subindo o ombro. Não. Deixa o peitoral parado e coloca a barriga para frente. Porque você vai colocar mais ar para dentro. Logo, você terá mais ar para colocar para fora. Vai ficar mais calmo, mais rápido. Faz total sentido isso, muito legal, curti muito o exercício, eu vou praticar. Talvez seja esse um dos principais pontos que falte para mim, assim, essa parte mais respiração. De respiração, exatamente. Porque, até pegando o exemplo que eu te dei mais cedo, né? O que aconteceu comigo depois daquilo ali? Obviamente, eu continuei atuando como monitor na faculdade, mais pessoas vieram falar comigo, eu era obrigado a atender as pessoas, não podia simplesmente ignorar. E eu fui melhorando aos pouquinhos e tal. Chegou num ponto onde mais de uma pessoa passou a vir. Daí, em vez de sentar com a pessoa e resolver ali no caderno, alguma coisa assim, eu passei a ir para o quadro, mesmo me forçando a fazer isso, né? Então, fui para o quadro, comecei a resolver. Até que no final do semestre ali, né, na faculdade, eu já estava dando aula, vamos dizer assim, para umas 40 pessoas. E eu já estava relativamente confortável com aquilo ali, de tanto que eu vim praticando ao longo do semestre. Então, parte da prática ali eu fui pegando, né? Então, muito, muito legal também conhecer essa técnica aí. Vou praticar, com certeza. Boa. Você foi repetindo aquela situação, se acostumando a passar por aquela exposição, então é natural. A competência inconsciente repetiu, foi ficando tranquilo, foi ficando calmo e você conseguiu se controlar, se manter sob controle, né, por mais tempo. Muito bom. E um outro ponto que eu queria ver contigo é o seguinte, que eu também, eu tô usando muito esse episódio aqui como quase uma mentoria, né? Espero que também ajude quem estiver ouvindo a gente. Aí vamos lá. Outro ponto que eu tô bem curioso é o seguinte, quando a gente vai fazer uma apresentação ou conversar com alguém, uma pessoa importante ali, vamos dizer, eu acho muito legal quando a pessoa com quem a gente está conversando ali, enfim, especialmente quando é num momento importante, quando a pessoa é articulada naquilo que ela está falando, quando ela consegue expressar bem as ideias que ela tem em mente, né? É diferente daquele caso onde, por exemplo, a pessoa, vamos dizer assim, ela fala talvez muito rápido ali, a gente não entende muito bem o que a pessoa está falando, não entende a mensagem que ela quer passar e tal. Então eu queria entender como é que a gente consegue talvez estruturar um pouco o que a gente vai falar para a pessoa, como é que a gente quer passar a mensagem para ela de uma forma que seja mais articulada, mais estruturada e fique mais fácil da pessoa entender. Acho que vai um pouquinho além da oratória ou não, aí, enfim, eu acho que você pode me dizer melhor isso aí. Sim, vamos lá. Tá quase uma mentoria de verdade esse podcast, hein? Seguinte, depois que eu começo a dar aula para alguns mentorandos e eles aprendem um cardápio de técnicas maior, aí eu provoco eles da seguinte forma. Eu falo, olha só, olho por trás agora da minha mentoria. Olho por trás da aula. Olho por trás da minha fala. O que é esse por trás? É a forma que eu estruturo, o como eu entrego. O início, meio e fim. Se quiserem agora os ouvintes e você também perceber como o Nélio está entregando as respostas. Você falou, não sei se foge um pouco da oratória já. Deixa eu só dar um contexto de 4 pilares, que é até o que eu gosto de método de trabalho. De maneira geral, pegando aquela definição que eu dei lá atrás, no início aqui do papo, de arte de falar em público de forma estruturada, tem um primeiro pilar da comunicação que eu enxergo como um pilar comportamental, que envolve muito desse controle emocional que a gente tocou agora, de como se manter equilibrado para falar, controlar o nervosismo. Além disso, entra a percepção de com quem eu estou falando, o perfil comportamental de fato, se é alguém mais extrovertido, mais introvertido, se eu também sou um ponto de autoconhecimento, eu sou mais racional, ou se eu tendo a ser mais emocional. Esse é o primeiro pilar. Saindo desse pilar, Edu,
a gente vai para 2 pilares aqui do meio, que é a comunicação verbal e não verbal. O que é o não verbal? Não verbal é tudo aquilo que não tem a ver com o verbo, com a palavra. É o corpo, a linguagem corporal, o olhar, o gestual, a postura, a movimentação e a voz. O som que eu produzo, o volume da voz, a entonação lá no agudo, aqui no grave. Isso é não verbal. Está muito ligado à emoção, à sensação que a gente comunica. Terceiro pilar, o verbal. A resposta está aqui, tá? No verbal. Fala e linguagem compõem a comunicação verbal. É o que diz respeito à palavra. É o que diz respeito ao conteúdo. A clareza do que você está entregando, a articulação, a dicção, o vocabulário, a objetividade, a capacidade de conectar uma ideia a outra. E o último pilar, só para não deixar sem o último aqui, o estrutural. Que aí diz respeito às estruturas, a forma que a gente organiza as ideias para entregar. Por exemplo, estrutura de apresentação, uma estrutura de improviso, uma estrutura de storytelling, como contar a história. Tem uma estrutura, tem um roteiro por trás. Uma estrutura de venda, uma estrutura de pitch, uma estrutura de vídeo, de gravação de vídeo. Tem estruturas. Como eu falei, a resposta começa aqui no verbal. Nélio do céu, como a gente organiza as ideias, como a gente estrutura uma fala? Foi essa pergunta que você me fez, não foi? Uhum. Maravilha. Base. Tem que ter vocabulário. Ah, Nélio, se ensina vocabulário? Bagagem vocabular, ou seja, saber usar sinônimos, saber trocar as palavras, isso não se ensina. Isso vem de leitura. Bons inputs, eu diria, tá? Porque não só a leitura. Boas leituras, bons podcasts como esse, né? Boas referências. Quando você consome bons inputs, é natural que o teu cérebro vá guardando boas palavras para serem utilizadas. Então, essa bagagem vocabular é importante. E uma outra base importante para estruturar é saber ser objetivo. Passar para ti antes de finalizar, Edu. Para você, se eu te pedisse para definir agora, o que é ser objetivo? Objetividade para você? Para mim, é ir direto ao ponto na mensagem. Porque assim, quando eu estou conversando com alguém, eu quero passar uma mensagem para ela. Tem alguma coisa que está na minha visão, né? Tem alguma coisa na minha cabeça que eu quero passar para a cabeça dela. Exato. E quanto mais simples e mais direta for essa mensagem, na minha visão, maiores as chances da pessoa entender. Então, objetividade tem a ver com eu falar menos para tornar mais fácil para a pessoa compreender. Exato. Maravilhoso, Edu. Você já é um iniciado, você não é um iniciante da comunicação, tá? Objetividade é isso, é você ir direto ao ponto. A parte do ser simples entra mais até em clareza, que a gente pega o conceito de fala. Mas é ir direto ao ponto. Para eu ir direto ao ponto, primeiro, eu tenho que saber que ponto é esse. Invertendo a lente da tua pergunta, Edu, se você me dissesse, Nélio, me perguntasse, Nélio, qual é o maior vilão da falta de estrutura, da falta de organização de ideias? Qual o maior vilão daquelas pessoas que se perdem, que não conseguem organizar um início, meio e fim? Eu diria que é esse. Não saber onde quer chegar. Então, o que você falou. Aí eu sei o que eu quero passar para outra pessoa e aí, a partir desse ponto, eu vou tentar ser simples. Mas tem muita gente, Edu, que nem sabe o que quer falar. Que está numa reunião, que às vezes marca uma reunião de 30 minutos e entrega em 2, porque não precisava de 30, ou entrega em 50, 1 hora, porque não sabia que tinha tanta coisa. Sabe aquela frase do, essa reunião podia ser um e-mail. O problema é o problema da objetividade. Então tenha clareza do que você quer falar. Beleza, tá claro? Agora define início, meio e fim. Por onde eu começo a minha fala? Como eu desenvolvo a minha fala? Como eu termino a minha fala? É assim que a gente lapida a objetividade. E eu tenho que fazer isso dentro do tempo. Porque se eu passo do tempo, eu dou brecha para as pessoas acharem que a gente é prolixo, que é extensivo, que fala demais. Dentro disso, desse conceito de ter vocabulário e de saber ser objetivo, é que entram as estruturas. Por exemplo, para um podcast, uma estrutura de resposta. Você me perguntou, eu estou te respondendo. Eu estou aplicando agora uma estrutura de improviso. Eu puxo um contexto inicial, eu faço uma ligação e eu trago a resposta. Eu não trago só a resposta de cara. Eu sou podcast também, eu falo que você é o convidado ouriço. Não sei se já pegou um convidado ouriço aqui no podcast. Aquela pessoa que tu pergunta, ela responde e volta. Aí fala, sim.
É horrível, meu amigo, pelo amor de Deus. É triste. É complicado. Eu falo que é o convidado ouriço. Eu estou aplicando uma estrutura. Agora, se eu fosse contar uma história, eu aplicaria outra estrutura. Storytelling, que tem apresentação, jornada. Aí, se a gente entrar em estrutura, daria um podcast de 10 horas aqui, meu amigo. Uhum. Com certeza. E pegando o que a gente já conversou até agora, a gente falou ali de vício, falou de estrutura e tal. Um ponto que eu imagino que seja bastante comum, vamos dizer assim, né, de problemas, sejam justamente os vícios ali. Talvez o maior, eu acho que você consegue me falar até melhor isso. Já, além dos vícios, quais são os problemas mais comuns que você costuma ver ali nas pessoas quando elas estão falando, vão fazer uma apresentação, algo nessa linha? Bacana. Olha, vou usar a minha base de dados de leads que me procuram, e não só até mim diretamente como mentoria, mas na escola que eu dou aula aqui no Rio de Janeiro, no Clube da Fala. Quais seriam os maiores problemas? Nós já abordamos 2 deles. Um, maior disparado, é ansiedade, nervosismo para se expor. Aquelas pessoas que, por exemplo, foram promovidas agora para líderes, já que a gente está falando com líderes, e precisam se expor mais, conduzir reuniões, se apresentar para hierarquias superiores e sentem uma trava, uma barreira. Ou então, atrelando mais um elemento a esse medo, essa trava, alguém que quer gravar vídeo, que quer ter uma presença digital, mas não consegue se ver no vídeo. Então, o maior erro ou problema seria esse medo. Em seguida, elencaria os vícios de linguagem que a gente passou aqui, mas nem todo mundo tem essa consciência de vício, junto com incapacidade de organizar ideias, que a gente também tocou agora. A pessoa se perde, tem gente que chega e fala, nossa, Nélio, eu tô branco. As palavras parecem que saem correndo da minha cabeça. É exatamente isso que a gente acabou de falar, de objetividade, de ter clareza do que entregar. E aí, para fechar, num terceiro, vou dar um bônus. No terceiro, a voz. A voz é um dos principais motivos das pessoas pensarem em investir em comunicação. Um problema que ela percebe e fala, não estou satisfeito. A voz em que sentido? A pessoa não fica satisfeita com a própria voz. Ou então, vou dar um exemplo, eu fiz um conteúdo um dia desses, lá para o LinkedIn, que deu um engajamento bacana, que foi sobre uma voz muito aguda. Geralmente mulheres têm vozes mais agudizadas. A voz aguda nada mais é do que uma voz mais fina. E essa voz aguda, ela está atrelada a uma emoção de alegria, de acolhimento, de colorido, de movimento. E mulheres líderes, para passar credibilidade, elas precisam entender que tem que navegar por um tom mais grave. Ah, Nélio, fala igual o Cid Moreira? Não é falar igual o Cid Moreira. Cada um tem o seu registro de tom. Eu tenho o meu agudo e eu tenho o meu grave. Você tem o seu agudo, Edu, e você tem o seu grave. Então, a pessoa insatisfeita com a voz, ou a pessoa que tem uma voz mais rouca desse jeito, alguém que fala muito baixinho, que quer aprender a falar mais alto, ou então, isso pega no calo da tecnologia. Aquela pessoa, Edu, que tem um tom linear, que fala desse jeito o tempo inteiro, que não muda muito a voz, que fica monótono. E aí, depois de 1 minuto falando, a pessoa já perdeu a atenção. Todo mundo deve lembrar de um professor que falava desse jeito. Isso é voz. Então, querer quebrar a linearidade para chamar mais a atenção das pessoas, marcar uma ênfase, eu completaria essa tríade aí de problemas. Muito interessante. Essa questão da voz também é um negócio que já me pegou bastante, assim. Sim. No começo da... Eu lembro, na minha juventude, assim, não no começo da carreira, mas na juventude, eu falava muito baixo em muitas situações e com o tempo fui praticando. Até a própria monitoria me ajudou bastante nisso, né? A impor mais, vamos dizer assim, a minha voz, a falar mais alto para ficar mais fácil das pessoas me entenderem. Isso. Então acabou que ali eu pratiquei bastante e fiquei melhor nisso. Pelo menos falando em público assim, eu me sinto um pouco mais confortável, né? Mas realmente, né, a voz que a gente impõe ali, ela consegue dar um respeito maior, consegue facilitar a compreensão da pessoa. Pelo menos foi isso que eu percebi ali, né? Vamos dizer assim, praticando ali no dia a dia. Sim, sim. E você tendo passado por isso, eu tenho quase certeza que hoje, na sua rotina profissional,
talvez não tanto aqui no podcast, mas em reuniões, em rotina de trabalho, você vê pessoas que têm um desconforto com a própria voz, que às vezes até nem dão opinião, não querem falar, por enxergarem esse problema com a voz, de não falar e de não ter investido nisso ainda e poder investir. Você consegue enxergar isso ou eu estou falando algo que não é realidade? Em alguns casos, sim. Especialmente com pessoas que normalmente, né, já têm uma personalidade um pouco mais retraída, falam menos ali. Então, são pessoas que usam uma voz mais baixa, talvez se impõem menos em algumas situações ali. Então, a gente consegue ver isso sim. Sim. Boa. Beleza, a gente falou bastante aqui de estrutura, falou de vícios aqui, mas um outro ponto que eu estou bem curioso também em relação à linguagem corporal, porque eu estou assumindo aqui que esse é um ponto importante, especialmente para quem está fazendo uma apresentação, talvez, quem está conversando com alguém importante ali. A questão é, como que a gente deve encarar essa questão da linguagem corporal? O que é importante ali a gente ter em mente? Pelo menos, vamos pensar que uma pessoa está começando agora, vai fazer uma apresentação ali, e que ela tá querendo usar o corpo um pouquinho melhor, em vez de ficar paradona ou com a mão no bolso, assim. O que a pessoa pode fazer ali para começar a ter uma linguagem corporal um pouquinho melhor? Bacana. Boa. Vamos lá. Tem uma estatística que roda por aí sobre a porcentagem do impacto da comunicação. Não sei se você já viu, Edu, que é 55% vem de linguagem corporal, 37% de voz e 7% de palavras. Já viu isso? Eu acho que já vi em algum lugar. Alguém já deve. Eu acho. Uma parte das pessoas já deve ter se deparado com isso. Isso é um mito. Isso é um mito. A gente chama de mito. A gente chama. Poucas pessoas conhecem. O mito de Mehrabian. Por quê? Porque não dá para a gente assumir, de fato, essa precisão de impacto da comunicação dividindo para corpo, voz e fala. Isso um pesquisador chamado Albert Mehrabian, na década de 60, fez uma pesquisa com profissionais de comunicação para entender o impacto emocional da mensagem deles num contexto específico. Então não dá para a gente assumir que de tudo que a gente fala é exatamente essa divisão. 55% corpo, 37% voz, 7% palavras. Não. Vale ter esse cuidado. Agora, o gancho para trazer as dicas que você me pediu. É certo que mais da metade do impacto emocional na minha comunicação vem do corpo. E aí você falou, Nelly, quando as pessoas vão para um palco, vão entrar numa reunião, dicas simples para elas usarem melhor o corpo. Vamos lá, vou passar 3. 1. Olhar. Está aqui na expressão facial. Vai entrar numa reunião presencial ou remota, busca o olho no olho. Por quê? Quando você olha no olho de alguém, você está passando mais confiança naquela fala, está transmitindo mais segurança. O contrário é verdadeiro, eu falei aqui atrás, se você desvia muito o olhar, você está passando ali insegurança, ansiedade, nervosismo. Está falando com muita gente, busca varrer o olhar. Você não vai olhar só para uma única pessoa e vai ficar com ela até o final. Não, porque você ignora as outras. E também não adianta olhar para o fundo da sala, para o horizonte, porque a sensação de ignorar vai ser igual. E se estiver aqui no ambiente remoto, que eu estou agora com o Edu, como é que eu chego perto de olho no olho, né? Se eu não estou com a pessoa ali, tenta olhar mais para a câmera, ao invés de olhar para a tela. Quem está vendo agora sentiu esse efeito. Agora eu estou olhando aqui para o Edu na tela. Agora eu estou olhando para a câmera. Na tela de quem está me vendo, na tela do Edu, eu estou olhando para ele. Então o olhar é um primeiro ponto importante. Além do olhar, a postura. A postura dentro da linguagem corporal, Edu, comunica muito do interesse percebido pelas outras pessoas. Não sei se você já viu isso em reuniões do trabalho. Mas vou simular aqui. Se eu tivesse agora, dando essa entrevista aqui para você, encostadão aqui na minha cadeira, vou falar mais alto que eu estou mais distante do microfone. Encostadão aqui na minha cadeira, braço apoiado, a tua percepção de interesse da minha parte seria menor ou maior? Muito menor. Muito menor, porque eu estou completamente relaxado, encostado. Nelly, então não tem que relaxar em nenhum momento? Não, também não precisa ficar igual o segurança da Rainha da Inglaterra ali, né? Tenso, rígido o tempo inteiro. Nem é 8, nem 80. Agora, quando você for falar, além do olhar, deixa a postura ativa. O que é postura ativa? Se estiver sentado na cadeira, desencosta da cadeira. O ombro, cuidado para não arcar muito para frente, também não
esticar lá atrás, deixa ele mais ativo aqui, retilíneo. Pernas não muito juntas, nem tão abertas, abertas na largura do quadril. Alinha a tua postura. Isso comunica interesse. O Edu agora, percebendo que eu estou com minha postura alinhada, percebendo que eu estou interessado, a tendência é que ele me dê mais atenção. Se ele me dá mais atenção, o que acontece? A retenção aumenta. E para fechar, Edu, uso do gestual. Uso das mãos. Gestual é igual a movimentação de mãos. Alerta máximo. Tem aquelas pessoas que se consideram já bem comunicativas, né, e que falam balançando muito a mão, e é dúvida de muita gente. Nelly, eu devo usar as mãos? Sim, deve. Mas, de novo, não no exagero. O uso do gestual, Edu, tem que ter consciência ou congruência com o que você fala. Vou repetir essa última frase sem congruência. O uso do gestual, Edu, tem que ter congruência com o que você fala. Se eu ficar só com a mão balançando para um lado e para o outro, eu não estou atribuindo qualidade. O uso do gestual tem que ter congruência, tem que estar em sintonia com o que você fala. Aí está adequado. Aí você endossa com o corpo, emocionalmente, aquela mensagem. Olhar, postura, gestual. Depois eu mando boleto para os ouvintes, hein? Muito bom, muito bom. E o curioso é que quando você falou da postura ali, eu olhando aqui, né? Eu obviamente tô vendo o vídeo, talvez quem esteja ouvindo a gente não tá percebendo, mas sim, vendo aqui dá para ver a diferença que faz a pessoa ter uma boa postura enquanto ela tá falando ali, conversando com a gente, né? Inclusive, esse entra até num ponto que eu queria até saber de você sobre, vamos dizer assim, reuniões online, apresentações online, seja lá no que for. Então, você já comentou nesse caso que a postura faz total diferença. Daí eu queria entender até um ponto, queria saber a tua opinião em relação a isso. Legal. Câmera aberta. O que você acha? Aberta, fechada, faz muita diferença, não faz? Queria entender a tua visão sobre isso. Vamos lá. Nélio Xavier anuncia e se posiciona oficialmente no podcast Tech Leadership Rocks. Eu sou a favor de todas as câmeras abertas. Ponto. Por quê esse pronunciamento? Porque você transmite mais sinais de comunicação. Vamos lá. Se a gente estivesse tendo essa entrevista aqui agora, por telefone, e você não estivesse me vendo, como você está me vendo agora, Edu, você só teria o meu conteúdo, a minha fala e a minha voz, certo? Uhum. Pela voz, daria para perceber um ponto de emoção que eu estou querendo passar, certo? Se eu estou interessado ou não, ok, até dá. Agora vamos retroceder o canal. Se nós estivéssemos fazendo essa entrevista pelo WhatsApp, imagina que você me faz a pergunta e eu te respondo pelo WhatsApp com um texto. Só teria o verbal, o texto. Concorda comigo que fica mais difícil ainda de entender a intenção daquela mensagem num texto? Uhum. Muito mais. Tanto é que tem tanta confusão assim quando as pessoas conversam por texto. E WhatsApp, Slack, Discord. Meu amigo, o joinha do WhatsApp para umas pessoas é um ok, beleza. O joinha do WhatsApp para minha namorada é sinal de confusão. Ué, por que você foi tão seco comigo? Então gera muito ruído. Quanto menos sinal, maior a chance de ruído de comunicação acontecer. Então você progredindo duas casinhas aqui, saindo do texto, texto e voz e imagem, como a gente está fazendo agora, você está me vendo, Edu, você está vendo a minha postura, você está vendo como eu estou gesticulando, para onde eu estou olhando, a percepção de interesse aumenta. Você aumenta demais a chance de ser assertivo. Por isso, meu amigo, câmeras abertas. Muito, muito legal. E esse é até um ponto que, por um acaso, entrou na discussão que a gente teve recentemente num treinamento que eu dei, né, sobre one-on-ones ali e tal, e a importância da gente ter câmera aberta. É muito, vamos dizer assim, chato quando a gente vai fazer uma one-on-one com a pessoa, e isso eu tá dizendo até porque o que comentaram, né, ali no treinamento, mas é muito chato quando a gente vai fazer uma one-on-one com a pessoa e a pessoa tá com a câmera fechada. Como que eu vou conseguir me conectar com a pessoa que tá do outro lado se a câmera tá fechada? Exato. Olha, o verbo que você usou, conectar, ele passa muito pela linguagem corporal. O olhar, a expressividade facial, a postura, como eu já falei aqui, tudo que compõe a linguagem corporal
é o que baseia a conexão. Se você não está vendo a pessoa, meu amigo, você tem que se apegar muito na voz da pessoa. Então, câmera aberta, claro, né? Tem aquelas exceções. A internet não permite, se eu abrir a câmera ficar muito ruim. Aí, ok. Não tem como. Ou então a pessoa ela tá na rua, teve que entrar na reunião, tá no transporte público, vai ser um caos. Tudo bem, né? Também ninguém é intransigente. Agora, tem a opção de abrir? Abra. Muito bom, muito bom. Eu super recomendo, assim. A não ser, obviamente, talvez em algum caso extremo ali, que naquele momento não dê para abrir, mas por padrão, acho que é legal deixar na câmera aberta. Sou muito a favor disso também. Sim. E outro ponto que eu queria ver contigo é que é o seguinte. De vez em quando, a gente está no trabalho, assim, isso acontece especialmente quando, enfim, a gente está trabalhando presencialmente, mas pode acontecer também remotamente, né? Que é, a gente está ali de boa, trabalhando, e do nada alguém chama a gente, pô, tem uma apresentação aqui que a gente tem que fazer para esse pessoal novo que está chegando na empresa e tal. Você pode contar um pouquinho sobre a empresa para eles e tal? Aí, putz, beleza, vou ter que improvisar alguma coisa aqui, né, pro pessoal. Aí a pergunta que fica é, como é que a gente faz para tentar improvisar ali de uma forma que seja, pelo menos funcione ok, vamos dizer assim, para quem tá do outro lado? Então tem alguma técnica para improvisação ali que eu possa usar numa situação do dia a dia? Tem. Existem técnicas de improviso. Como eu falei de estruturas aqui atrás, eu vou pegar o gancho da minha fala. Tem estruturas de improviso, tem estruturas de pitches, tem estruturas de storytelling. Para improvisar, vamos lá, vamos pegar a ideia do improviso, só que eu vou usar o exemplo que você me trouxe de ter que falar da empresa ou ter que se apresentar de supetão, de surpresa. Uhum. O que é improvisar? Falar sem ter preparado nada antes. Isso é improviso. Uma situação de uma pergunta inesperada, um pedido de fala como esse inesperado, e não só no trabalho, fora do trabalho, por exemplo, discurso de aniversário. Vai lá, Edu, faz um discurso. Ué, como assim faz um discurso? Eu não estava preparado para fazer um discurso e eu tenho que fazer um discurso. Isso é improvisar. Nessa situação, Edu, o que nós precisamos? A pessoa que vai improvisar. Precisamos de tempo. Esse seria o ideal, não seria? O melhor dos mundos, ter tempo para pensar. Já viu aquele filme Clique, do Adam Sandler? Sim. Lembra aquele filme que ele tinha um controle remoto de Deus? E aí ele apertava pause e o tempo parava. Seria maravilhoso se existisse um controle daquele, mas ninguém tem aquele controle. Então, a base de um bom improviso é você conseguir ganhar tempo para pensar exatamente no que tem que ser dito. Como fazer isso? Tenha um assunto de apoio. Tenha um coringa. O que pode ser, né, um assunto de apoio? Pode ser um fato que acabou de acontecer, pode ser uma notícia atual, pode ser um filme que você viu, um livro que você leu, uma experiência passada, uma história sua. Tudo isso pode servir de apoio. Começa por aí. Começou a falar sobre o que veio na sua cabeça, sobre esse fato, sobre esse apoio. Em segundo plano, na sua cabeça, você está pensando ali, o que eu vou responder de fato? Legal, eu vou falar isso aqui. Já sei o que eu vou falar, agora eu faço uma ligação para chegar nessa resposta. Eu já fiz isso várias vezes aqui no podcast, inclusive. Você me perguntou, eu trouxe um apoio. Já sei o que eu quero falar para o Edu. Vira e traz a resposta. Essa estrutura, ela encaixa muito perfeitamente para uma situação de improviso. De fato, quando você não sabe ali o que falar. Ainda assim, quando você sabe o que falar, muitas perguntas que você me fez, eu sabia a resposta, dá para aplicar essa estrutura. Para que eu não seja tão direto. Para que eu dê um contexto para ampliar a chance da compreensão popular ser maior. Para não ser o convidado ouriço, que eu falei aqui atrás, para não responder e voltar. Então, ter um apoio, fazer uma ligação e aí chegar na resposta é um bom início, meio e fim para uma situação como essa. Se for, então, talvez ali, eu tô pensando aqui, né, numa apresentação, por exemplo, que alguém te faz uma pergunta, na hora você não sabe exatamente o que responder, talvez dê para você responder com uma nova pergunta para entrar um pouco mais a fundo e é o tempo de você pensar numa resposta melhor para dar para a pessoa. Exato, dá para fazer. Aí tem alguns hacks, né? Não dá para entregar todos os hacks, mas alguns hacks que é muito comum ser visto com figuras públicas. Parafrasear ou elogiar a pergunta. É um tempo para você chegar no apoio, que é essa primeira etapa que eu falei. Exemplo, Edu,
ótima pergunta que você me fez sobre como saber improvisar em situações do dia a dia profissional, da sua rotina, porque aí você começa. Eu elogiei, parafraseei a sua pergunta, ganhei ali uns 5, 6 segundos para começar o meu apoio para chegar lá na resposta que eu quero te dar. O alerta, antes de eu terminar. Não dá para usar isso em todas as respostas, porque senão fica fake. Soa falso demais. Imagina, tá respondendo um questionário e toda a resposta, excelente pergunta sobre tal coisa. Ótima pergunta. Pô, é sempre excelente pergunta? Aí é claro que vai ficar falso. É para usar uma vez ou outra. Muito bom, muito bom. E agora, só para finalizar aqui, sim, o que eu deveria ter te perguntado sobre oratória, mas não te perguntei? Nossa, rapaz, essa pergunta é muito boa. Estou usando a estrutura agora nesse momento. Porque, Edu, quando eu participo de um podcast como entrevistado, eu faço muitas entrevistas, sou um entrevistador, já tenho mais de 200 entrevistas, eu costumo falar que o último podcast que eu gravei foi sempre o melhor. Foi sempre a minha melhor versão. Então, este podcast que eu estou gravando agora é o melhor podcast de oratória do Nélio que vocês vão ouvir, até que ele grave o próximo. Por quê? Porque entra o ponto da maturidade, da experiência. E aí, dito isso, com a maturidade, com a experiência que eu tenho hoje, fiz a ligação, tá vendo? Saí do apoio, tô fazendo a ligação. Dito isso, com a experiência que eu tenho hoje, você fez ótimas perguntas sobre comunicação verbal, sobre comunicação não verbal. Agora, uma pergunta que você poderia ter me feito e que você não fez, que pela minha experiência de contato com profissionais de tecnologia, seria: Nélio, como eu deixo uma apresentação de dados, de planilhas, de programação, menos chata e mais atraente? Pergunta feita. Essa é uma boa pergunta, não é? Como eu faço para deixar uma apresentação de dados, de números, de tudo que é tech, de devs, menos chato, menos denso e mais atraente? Base: use recursos emocionais. Por quê? Porque dados, tecnologia, números, planilhas, gráficos são recursos racionais. É muita razão, é o logos, é a lógica, é o dado. Isso é importante? Claro que é importante. Agora, se você só fica nisso, a tendência é que a atenção das pessoas vá caindo, porque exige muita atenção para absorver tudo isso de razão. Então sai um pouco da razão e entra na emoção. Nélio, como eu entro na emoção? Com corpo e voz? Também, isso é a forma. Agora, no conteúdo, conta uma história. A gente contou várias histórias. Você contou histórias aqui, eu trouxe histórias aqui. Use analogias. O que é uma analogia? Uma relação de equivalência de algo que é técnico, que é difícil de entender, para algo que é popular, que é conhecido. Quer ver um exemplo de analogia simples? Que muita gente vê e não percebe, que é uma analogia, que é um recurso emocional para dar impacto, para atrair a atenção das pessoas, para deixar a informação menos chata. Notícia de desmatamento na Amazônia. Jornal. O William Bonner lá, por exemplo. Ele não fala: nessa semana foram desmatados 20 hectares de floresta na Amazônia. Meu amigo, eu não sei o que equivale o hectare, eu não sei qual é o tamanho de hectare. Muita gente não sabe. Então o que ele faz? Nessa semana foram desmatados o equivalente a 20 estádios do Maracanã na floresta amazônica. Aí você, nossa senhora, 20 Maracanãs, é grande. Claro que é, porque você sabe o tamanho do Maracanã. É simples. Além de uma analogia, metáforas, anáforas. Já ouviu falar em anáfora, Edu? Não, esse eu não sei. Não. Só para completar, metáfora é quando você atribui um sentido figurado a algum elemento. Por exemplo, se eu falar: o Edu conduzindo o podcast é como um guepardo. Ou o Edu é um guepardo conduzindo o podcast. O Edu literalmente não é um guepardo, né? Claro que não. Mas eu atrelei ao Edu a característica do guepardo, por exemplo, de velocidade de raciocínio, de rapidez, de agilidade. Por isso o Edu é um guepardo. A anáfora. A anáfora é um recurso avançado emocional.
é uma repetição da ideia central do discurso no início de cada fala. De novo, é você repetir a ideia central do discurso, ali numa frase, no início de cada fala, de cada parágrafo. Quer ver um exemplo? Discurso do Martin Luther King. Quem não viu, coloca no YouTube, Martin Luther King, discurso, que você vai ver. Ele falava, I have a dream that black people... E aí construía. Aí terminava. I have a dream. E aí ia de novo. E aí voltava. Eu tenho um sonho. E construía. Essa era a ideia central dele. Ele queria marcar as pessoas com isso. E ele marcou a história da humanidade com esse discurso. É fácil fazer uma anáfora? Não. Não é. Mas é uma das alternativas, além da história, da analogia, para você deixar uma apresentação de dados mais atraente. Dá para contar a história com dados. Muito bom. Depois dessa, eu vou te pedir para você emitir o boleto para botar nas notas de podcast aqui. Muito obrigado, Nélio, pela tua presença. Eu vou dar esse espacinho aqui para você passar sua mensagem, para você se apresentar, falar onde as pessoas te encontram. Legal, maravilha. Quando as pessoas falam para eu fazer esse CTA final, essa chamada para ação, quando minha namorada tá perto, ela fala, nossa, você soa muito arrogante. Mas eu falo que não é arrogante porque eu falo para as pessoas jogarem meu nome no Google, entendeu? Joga meu nome no Google. Mas por quê? Porque meu nome é um pouco incomum, não é muito natural ter Nélio Xavier por aí, entendeu? Eu não conheci nenhum Nélio Xavier. Então, Nélio Xavier, se você jogar no Google, de fato, você vai achar minhas redes. Mas para facilitar para você, vamos lá. Eu estou muito no LinkedIn, o Edu, inclusive, me abordou lá pelo LinkedIn. Eu diria que é a minha rede social profissional principal, o LinkedIn. Então, só jogar Nélio Xavier com X, que você vai me encontrar com certeza. Acho que eu sou o único Nélio Xavier no LinkedIn. Tô no Instagram também, Instagram é mais pessoal. E tô no Spotify com o Podcast Insider. Toda terça-feira, 11 da manhã. Se você jogar Insider lá no Spotify, você vai ouvir uma mesa redonda sobre alguma habilidade de negócio, uma habilidade comportamental, que pode ser comunicação, liderança, uma habilidade digital e uma habilidade de gestão. E, de novo, é uma mesa redonda. Eu não sou o expert da mesa. Eu recebo convidados, eu tenho co-hosts. E é por lá que eu estou toda terça, meu conteúdo principal. E se quiser trabalhar a sua comunicação, ir além aqui do podcast, só me chamar em uma dessas redes. Só mandar uma mensagem como o Edu mandou, que eu sou bem acessível. Bem tranquilo. E muito obrigado pelo convite de novo, Edu. Imagina, eu que agradeço aqui pela presença. Um abraço e até mais. Valeu!